Olá! Hoje nós vamos falar sobre a anamnese neurológica. Os objetivos educacionais são citar as etapas de um roteiro de anamnese, revisar conceitos já adquiridos à prática da anamnese, compreender as peculiaridades da anamnese neurológica, analisar as curvas de instalação e evolução dos principais grupos de enfermidades prevalentes do sistema nervoso, e citar os principais grupos de enfermidades prevalentes do sistema nervoso. A anamnese é uma etapa fundamental da propedêutica. Quando bem realizada, nos conduz ao diagnóstico sindrômico, até mesmo antes do exame físico. Ana significa trazer de volta, mnese, memória. Ela é a reconstrução dos fatos e de acontecimentos na vida do paciente. Aprenda a escutar o seu paciente. Se ao final de nossa anamnese não possuirmos nenhuma hipótese diagnóstica capaz de nortear o exame físico e neurológico, em vez de passarmos direto para solicitações de uma bateria de exames complementares, devemos nos sentar novamente com o paciente e tornar a colher a história. A anamnese é o procedimento mais sofisticado da medicina. É uma técnica de investigação extraordinária. Em pouquíssimas outras formas de pesquisa científica, o objeto observado fala. Por isso, a importância de escutar o nosso paciente. Parece óbvio, né? Mas é sempre importante dar início a uma entrevista médica apresentando-se ao paciente, mantendo sempre o contato visual durante a anamnese e demonstrando interesse em relação ao que o paciente tem a dizer para você e ao seu problema. É nesse momento que você começa a construir a relação médico-paciente, que é tão importante. Portanto, não pode existir médico versus paciente, mas sim médico e paciente. Vamos a uma curiosidade neurológica. Vocês sabem qual a relação entre esses dois homens e a anamnese neurológica? Bom, esse primeiro homem é Sir Arthur Conan Doyle. E esse outro é o famoso personagem das histórias de suspense, Sherlock Holmes. Sir Arthur era médico e se inspirou no seu professor, que fazia brilhantes diagnósticos através da observação dos pacientes e da elaboração de questionamentos muito relevantes. Esse processo se iniciava com a anamnese. Acredito que esse seja uma peculiaridade do neurologista. Todos nós somos um pouco Sherlock Holmes. A construção de um raciocínio diagnóstico ela pode começar mesmo antes que o paciente entre no seu consultório e que se proceda à anamnese. Ele começa com o paciente na sala de espera, na entrada do paciente na sala e nas suas primeiras palavras. Em contrapartida, também não podemos nos precipitar antes de colher todos os detalhes dos fatos ocorridos com o nosso paciente. Às vezes, uma primeira impressão ela pode ser enganosa, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Portanto, vamos aos fatos para depois, e tão somente depois, chegarmos a alguma conclusão. É o que traduz essa frase que eu coloco aqui. É um erro capital teorizar antes de ter dados. Insensivelmente, começa-se a distorcer fatos para ajustá-los a teorias, em vez de teorias que se ajustem aos fatos. A anamnese neurológica deve ser completa e bem conduzida, mas não só em neurologia a anamnese deve ter esse padrão. A anamnese neurológica ela poderá ser conduzida de duas formas. Ou o paciente relata livremente, espontaneamente suas queixas, sem qualquer interferência do médico, ou então o examinador conduz a entrevista de modo objetivo. A meu ver, ela pode ser feita das duas formas. Inicialmente, o paciente relata livremente as suas queixas e, posteriormente, o examinador, o médico, conduz a entrevista de modo mais objetivo. Assim, acho que a gente teria uma anamnese mais completa. A anamnese neurológica, ela geralmente define o diagnóstico sindrômico,
O exame neurológico ele vai ampliar esse diagnóstico e os exames complementares eles confirmam ou ampliam esse diagnóstico. Então, nós temos uma sequência que seria, podemos definir como anamnese, o exame físico, o exame neurológico, os exames complementares, que nos daria então nosso diagnóstico sindrômico, diagnóstico topográfico e o diagnóstico etiológico. E muitas vezes, só com a nossa anamnese e exame físico, a gente já vai chegar a um diagnóstico sindrômico e um diagnóstico topográfico. Na maioria das vezes, os exames complementares vão nos auxiliar mais no diagnóstico etiológico. E quais são as etapas da anamnese neurológica? Então, seguindo a sequência de uma anamnese normal, como qualquer outra especialidade, nós temos a identificação, o nome, a data, é muito importante colocar a data que nós fizemos a anamnese, a idade do paciente, nós sabemos que tem patologias que são mais frequentes, mais prevalentes em determinada faixa etária, assim como sexo, etnia e cor, estado civil, profissão, naturalidade, residência, religião e dominância, que na neurologia é muito importante, até por questões do exame da linguagem. Nós sabemos que mais de 80% das pessoas, mesmo dos canhotos, eles falam através do hemisfério esquerdo. A dominância da área da linguagem é do hemisfério esquerdo. Então, aqui, quanto à identificação, nós podemos ver que a gente tem que avaliar, então, quanto à faixa etária, a gente sabe que tem doenças que são mais frequentes em faixa etária, como a distrofia muscular de Duchenne, afetando, então, crianças e do sexo masculino, doenças neurodegenerativas que afetam mais, então, os idosos, doenças desmelinizantes, como a esclerose múltipla, que afeta mulheres jovens, brancas. A doença vascular cerebral também afetando mais homens e idosos. E doenças que têm relação também com o trabalho, como, por exemplo, então, na profissão, por exemplo, de motorista de caminhão, paciente com quadros de radiculopatia ou de alterações por lesão repetitiva, de esforço repetitivo, levando a neuropatias periféricas, como a doença síndrome do túnel do carpo. Então, é importante na identificação a gente caracterizar esses fatores que já foram ditos. A queixa principal, ela deverá ser com as palavras do paciente. Na história da doença atual, é importante nós pormenorizarmos as queixas do paciente. Então, aquela queixa principal ela tem que ser pormenorizada. Como que foi o modo de instalação, como é sua curva evolutiva, como é o estado atual do paciente, e fazemos então a anamnese dirigida no final da HDA. Quanto às curvas evolutivas, é muito importante na neurologia porque vai falar a favor de um determinado grupo de patologia neurológica. Por exemplo, se a gente tem uma curva de instalação aguda, a gente tem que pensar nas doenças vasculares cerebrais, como os acidentes vascular cerebral isquêmico ou hemorrágico, na ruptura de aneurisma, nos traumatismos, nas infecções do sistema nervoso central, como as meningites bacterianas, todas com uma curva aguda emergente, instalação aguda. Numa curva de início lento, com uma piora progressiva, a gente pode pensar então nos tumores encefálicos, nas doenças neurodegenerativas, que têm um curso mais lento e progressivo. Quando a gente pensa numa curva ondulante, com remissões e exacerbações, como essa aqui, numa doença que a gente pode pensar é a esclerose múltipla, que é uma doença autoimune, inflamatória e desmelinizante, cuja sua forma clínica mais prevalente é a de surto e remissão, que acontece então com essa curva ondulante, com exacerbações e remissões. E ao final, a anamnese dirigida. A
anamnese dirigida, a gente vai fazer um interrogatório sintomatológico, né? Então, ela é a última parte da HDA e está voltada para uma avaliação das alterações neurológicas que mais frequentemente possam estar ligadas à sintomatologia principal já descrita pelo paciente e registrada anteriormente. Então, nesse interrogatório, é importante que se pergunte sobre as cefaleias, que são as dores de cabeça, a história de convulsões ou perda de consciência sem explicação, vertigens ou tonturas, zumbidos, dificuldade de audição, dificuldade da fala, fraqueza em movimentos anormais, se tem dormência ou formigamento, problemas da marcha, equilíbrio e coordenação. Vamos então falar agora mais um pouquinho sobre duas das principais queixas que são encontradas nos pacientes neurológicos, pacientes que vão ao ambulatório de neurologia. Uma dessas queixas são as cefaleias. A cefaleia são as dores de cabeça. Elas são muito frequentes na medicina interna, é uma das queixas mais frequentes da medicina interna. Pra vocês terem uma ideia, tem um livro só de classificação internacional das cefaleias, que é dividida em 3 grupos: das cefaleias primárias, as cefaleias secundárias e as algias craniofaciais. As cefaleias primárias, elas por si só são o sintoma e a doença. São essas a migrânia, que é a enxaqueca, a cefaleia do tipo tensão, cefaleia em salvas e outras cefaleias primárias, que vai do grupo 1 ao grupo 4. E as cefaleias secundárias, elas têm uma causa base, que tem que ter relação, então, com o aparecimento da dor e a patologia. Então, elas vão desde um resfriado comum até uma doença que pode necessitar de uma avaliação ou de uma intervenção imediata, como é o caso de uma hemorragia subaracnoide causada por uma ruptura de aneurisma, ou por uma cefaleia causada por uma meningite, uma meningoencefalite, ou um tumor cerebral. Então, por isso é muito importante reconhecer os sinais de cada uma dessas patologias, as características peculiares de cada uma desse tipo de dor de cabeça, para a gente poder, então, chegar a um diagnóstico final. Então, o primeiro desafio é reconhecer: isso é uma cefaleia primária ou uma cefaleia secundária? Então, nós temos que excluir cefaleias secundárias. E muitas vezes a gente vai se basear fundamentalmente na anamnese. Claro que o exame físico, o exame neurológico, muitas vezes exames complementares são necessários, mas a nossa anamnese ela é muito importante para o nosso diagnóstico diferencial. E na anamnese, a gente tem que questionar o paciente alguns pontos que vão ser importantes para esse diagnóstico diferencial. Por exemplo, o modo de início. Como foi o início da dor desse paciente? Foi uma dor que começou de repente, com uma curva aguda emergente, ou é uma dor que está vindo insidiosa, aumentando progressivamente? É a pior dor que ele já teve na vida? Então, isso é muito importante. Quando a gente tem um paciente que fala que aquela dor foi a pior dor da vida, com uma intensidade muito alta, a gente tem que pensar que esse paciente pode ter tido uma ruptura de aneurisma. A localização da dor. Então, muitas vezes, cefaleias tipo migrânia, que é a enxaqueca, ela é unilateral, tipo pulsátil. Já a cefaleia do tipo tensão, ela é bilateral, frontotemporal, occipital e é mais impressão. A periodicidade. Quantas vezes essa dor aparece numa semana, ou num mês, ou num semestre? Então, a periodicidade da dor é importante. A gente sabe que tem uma das cefaleias primárias, que é a cefaleia em salvas, que ela tem uma periodicidade. Geralmente, ela tende a aparecer na mesma época do ano e tem uma ritmicidade também.
nos mesmos horários, principalmente na parte da noite ou de madrugada. Se tem algum sinal e sintoma associado, por exemplo, esse paciente ele teve alguma alteração de força, algum sinal focal, ele teve uma parestesia, alteração de sensibilidade na face ou no braço, ele tem náuseas e vômitos associados, fotofobia, fonofobia, que muitas vezes são associados à fotofobia, fonofobia, náuseas e vômitos, muito associados à migrânia, que é a enxaqueca. Ou é um paciente que é muito estressado, tem insônia, que pode estar relacionado com uma cefaleia do tipo tensão. Tem algum fator que agrava ou algum fator que alivia? A gente sabe, por exemplo, que o exercício físico, a atividade física, ela piora na migrânia, piora a dor da migrânia. Já na tensão, ela pode não influenciar. Outra queixa frequente nos ambulatórios de neurologia são os estados convulsivos e as alterações de consciência. Então, é muito importante a gente observar e questionar sobre a idade do início. A gente sabe que crises epiléticas que aparecem numa faixa etária mais avançada, elas podem falar a favor mais de uma epilepsia de causa estrutural. Como na criança, por exemplo, isso pode ser já mais uma epilepsia genética ou até uma alteração estrutural, se essa criança teve uma encefalopatia hipóxico isquêmica, né? No paciente jovem, ou de meia idade, no adulto jovem, a gente pode ter outras etiologias, como, por exemplo, as etiologias infecciosas, como e parasitárias, como a neurocisticercose, que é muito frequente no nosso meio. Então, é importante a idade de início, a frequência com que isso ocorre. Também questionar, foi o primeiro episódio, ou ele tem outros episódios anteriores, o horário, se tem algum fator precipitante e as características clínicas da crise. Então, a semiologia da crise ela é muito importante também na nossa anamnese. Muitas vezes não é o paciente que vai falar, porque se for uma crise generalizada, ele pode ter tido perda de consciência, ou se for uma crise focal desperceptiva, ele também pode ter perda de consciência, ele não vai saber explicar como foi a crise ou o início da crise. Então, muitas vezes, o familiar ou o acompanhante que vem à consulta junto com o paciente é que vai nos falar sobre as características clínicas dessa crise, a semiologia da crise. E aí sim, com a característica dessas crises, com o detalhamento da semiologia da crise, é que a gente vai conseguir fazer a classificação das crises epiléticas, que podem ser focais, generalizadas ou até não classificáveis, quando no início você não consegue ainda determinar se foi uma crise generalizada ou uma crise focal. Isso aqui é a parte bem simplificada da classificação das crises epiléticas. A focal é aquela que é restrita ao hemisfério encefálico. As generalizadas ocorrem em ambos os hemisférios. As alterações elas são em ambos os hemisférios. Os antecedentes pessoais. Então, a gente tem que questionar o nosso paciente na anamnese sobre doenças crônicas, se ele tem alguma doença prévia. Então, o paciente é hipertenso, diabético, tem dislipidemia. Se ele teve alguma hospitalização prévia, cirurgias prévias, se tem história de acidentes, lesões, traumatismos, doenças infecciosas ou doença sexualmente transmissível, se faz uso de medicamentos e se tem alergia a algum medicamento. Os antecedentes fisiológicos também são muito importantes na nossa anamnese neurológica. Então, quando a gente fala de uma criança, por exemplo, que tem crise epilética e que essa crise pode ser geneticamente determinada, a gente tem que investigar também as condições de vida desse paciente. No período pré-natal, pernatal, né, que é do parto, e pós-natal.
Como é o desenvolvimento neuropsicomotor dessa criança? Escolaridade. O nível de escolaridade é importante, né? Para a gente avaliar até a questão de avaliar o exame do estado mental, né? Para avaliação do exame do estado mental. Mas a escolaridade a gente pode colocar também ali na identificação. Os antecedentes familiares. A gente sabe que tem casos de doenças semelhantes em parentes próximos e distantes, e saúde, né, dos pais ou causa mortes é importante. E nós sabemos que tem muitas doenças na neurologia que elas têm uma característica hereditária. Os hábitos de vida, que é outra etapa da anamnese. Então, avaliar na história social se essa pessoa faz uso de álcool, se ela é tabagista, se faz uso de alguma droga ilícita, cocaína ou qualquer droga ilícita, uso de anticoncepcionais orais e sobre as condições de moradia. A partir daí, quando a gente tem a nossa anamnese construída, a gente vai construir também um raciocínio diagnóstico na neurologia. Então, com a interpretação de dados de instalação e evolução dos sinais e sintomas e lembrando, sabendo das enfermidades prevalentes do sistema nervoso. E esses aqui são os principais grupos de enfermidades prevalentes do sistema nervoso. Então, as doenças cerebrovasculares, como por exemplo acidente vascular encefálico, isquêmico ou hemorrágico. As doenças infecciosas e parasitárias, então nas meningites, a neurocisticercose são exemplos. Afecções desmielinizantes, como é o caso da esclerose múltipla. Os traumatismos crânioencefálicos tão frequentes no nosso meio. Os tumores do encéfalo. E as doenças neurodegenerativas, como é o caso da doença de Parkinson, da doença de Alzheimer. Então, esses são os principais grupos de enfermidades prevalentes do sistema nervoso. Quando a gente faz a nossa anamnese, quando a gente realiza a nossa anamnese, a gente tem que ter em mente também esses grupos de doenças prevalentes em neurologia, para poder chegar então a um diagnóstico final. Essa é a nossa bibliografia. Obrigado por terem assistido essa aula e até uma próxima.